Canal Rastros do Medo. História: o agente funerário de Pindorama. O silêncio da morte era uma noite sem lua no sertão do Ceará, em Pindorama, uma cidade que se aninhava entre o lajedo árido e o murmúrio distante do rio. O ar carregava o cheiro da poeia, do capim seco e de algo mais, algo sutil e inevitável, o cheiro da ausência. Francisco Chico das Almas, o único agente funerário da região, conhecia bem esse aroma. Era o cheiro da morte, um perfume melancólico que permeava sua vida e sua profissão. Chico não era um homem comum. Sua pele, bronzeada pelo sol inclemente do Nordeste, escondia uma melancolia que se manifestava em seus olhos fundos e nas poucas rugas ao redor deles. As mãos, grandes e calosas, estavam sempre limpas, unhas aparadas, como se quisesse apagar qualquer vestígio do seu contato constante com o último respiro. Seu luto era menos pelo desconhecido que jazia em sua maca e, mais pela solidão que o abraçava. Era um homem de poucas palavras, um sussurro ambulante no silêncio da noite, e isso, por si só, já incutia um certo receio nos moradores de Pindorama. Ninguém o via sorrir, ninguém o via descontraído. Sua risada, se é que existia, era um eco distante que se perdia no vento. Seu trabalho, aos olhos da maioria, era macabro, um fardo que ninguém gostaria de carregar. Mas para Chico era uma vocação, um chamado silencioso para cuidar daqueles que haviam partido. Em sua modesta funerária, aninhada em uma rua de terra batida, o tempo parecia se mover de forma diferente. Cada tic-tac do velho relógio de parede soava mais lento, cada sombra dançava com um propósito sinistro. O cheiro de formol, misturado com o de flores murchas e cera de vela, era o perfume que o acompanhava em seus sonhos, quando o sono era generoso o suficiente para visitá-lo. Naquela noite em particular, o silêncio era ainda mais denso, quase palpável. Uma brisa fria, incomum para Pindorama, sibilava pelas frestas da janela, fazendo as cortinas esvoaçarem como fantasmas. Chico estava em sua sala de preparo, os instrumentos dispostos sobre uma bandeja de metal brilhante, refletindo a luz bruxuleante de uma única lâmpada pendurada no teto. Sobre a maca, repousava o corpo de Dona Rosália, uma antiga benzedeira da cidade, falecida pacificamente em sua cama, aos 90 e poucos anos. Seu rosto enrugado, antes marcado por uma vida de sabedoria e preces, agora ostentava uma expressão serena, quase de alívio. Chico a conhecia desde criança. Rosália havia benzer Chico quando esteve doente e lhe ensinado um pouco de sua sabedoria. Enquanto Chico preparava Dona Rosália para seu último repouso, algo sutil, quase imperceptível, perturbou o silêncio. Um leve rangido no assoalho, como se alguém tivesse se movido na sala ao lado. Chico parou, a pinça ainda suspensa no ar. Seus olhos, acostumados à penumbra e à solidão, varreram o cômodo. Nada. Apenas as sombras alongadas e a quietude que o abraçava. Ele atribuiu o som ao velho prédio, que gemia sob o peso dos anos e das lembranças sombrias. Mas uma sensação de arrepio percorreu sua espinha, um pressentimento gélido que ele raramente sentia. Ele retomou seu trabalho, a concentração voltando, mas a sensação não o abandonou. Em seguida, um suspiro leve, quase um murmúrio, que parecia vir da própria Dona Rosália. Chico congelou. Sua mão tremeu, deixando a pinça cair com um leve tilintar. Ele fixou o olhar no rosto da falecida. Nada. A mesma serenidade, a mesma imobilidade. Era a sua mente, cansada e sobrecarregada, jogando-lhe truques, ele pensou. Mas a pulsação em suas têmporas acelerou. Foi então que um sussurro mais distinto ecoou pelo quarto. Não era um som da casa velha, nem do vento. Era uma voz. Uma voz fraca, rouca, como se viesse de muito longe. Chico!
O agente funerário sentiu o sangue gelar em suas veias. Seus pelos se eriçaram. Virou-se bruscamente, procurando a origem do som. Não havia ninguém. A porta estava fechada. A janela também. A luz bruxuleante da lâmpada parecia dançar com a sua própria perturbação. E então, os olhos de Dona Rosália se abriram. Não de forma abrupta, mas lentamente, como pétalas de uma flor que se desdobram sob a luz do sol. Seus olhos, antes sem vida, agora estavam fixos em Chico, com uma intensidade que o fez dar um passo para trás. Eles não tinham a cor do azul profundo que ele se lembrava. Eram opacos, leitosos, como duas contas de ônix velhas. Chico cambaleou, o coração batendo descompassadamente contra suas costelas. O ar se tornou pesado, e um cheiro forte de terra molhada e mofo encheu suas narinas, sobrepondo-se ao formol. Ele não conseguia se mover, paralisado pelo terror. A boca de Dona Rosália se abriu, um movimento lento e desajeitado, como se os músculos estivessem enferrujados. E então ela falou novamente. A voz um sussurro gutural que parecia vir do túmulo. Ele está vindo. E seus olhos, que o haviam encarado com tal desespero, se fecharam. Definitivamente. Chico caiu de joelhos, ofegando, o suor frio escorrendo por sua testa. A imagem dos olhos de Dona Rosália, daquela voz, daquelas palavras aterrorizantes, se gravou em sua mente. Ele está vindo. Quem? O que estava vindo? O que a velha benzedeira que passara a vida afastando o mal queria dizer? A razão, que antes era sua âncora, começou a se desfazer em pedaços. O despertar do inominável, a noite se arrastou em um borrão de terror e insônia para Chico. Ele tentou, em vão, convencer-se de que tudo não passara de um delírio, um efeito da exaustão e do estresse de seu trabalho solitário. Mas a imagem dos olhos sem vida de Dona Rosália e as palavras gélidas ecoavam em sua mente como um tambor batendo em um porão escuro. Ele não conseguia se livrar da sensação de que havia testemunhado algo que desafiava a lógica, algo que pertencia ao reino do sobrenatural. Na manhã seguinte, o sol de Pindorama parecia mais pálido, a luz menos acolhedora. Chico, com olheiras profundas e uma palidez fantasmagórica, finalizou os preparativos para o velório de Dona Rosália. Cada toque no corpo, cada movimento, era acompanhado por um arrepio. Ele sentia como se a velha benzedeira, mesmo em sua quietude, o observasse. O velório aconteceu na pequena capela da cidade, um local simples, com paredes caiadas de branco e um crucifixo de madeira escura. Os moradores de Pindorama, em seus trajes de luto, formavam um pequeno aglomerado em torno do caixão, trocando sussurros e lembranças da bondosa Dona Rosália. Chico, como de costume, mantinha-se à distância, um observador silencioso, o guardião dos mortos. Mas algo estava diferente. O ar na capela parecia pesado, carregado de uma tensão que ia além do luto. Uma sombra parecia pairar sobre o ambiente, uma melancolia que não era apenas tristeza, mas algo mais denso, mais opressor. As velas, que deveriam iluminar o velório, pareciam lutar para manter suas chamas, tremeluzindo erraticamente, como se uma brisa invisível as estivesse assoprando. Chico, sensível às energias do lugar, sentiu um frio inexplicável percorrer seu corpo, apesar do calor sufocante do sertão. Seus olhos vasculharam os rostos dos presentes, procurando qualquer sinal de que mais alguém sentia aquela estranha perturbação. Mas todos pareciam imersos em sua própria dor, ou talvez fossem menos perceptíveis às sutilezas do invisível. Foi então que um dos sobrinhos de Dona Rosália, um jovem chamado Cícero, aproximou-se de Chico. Cícero era um rapaz simples, trabalhador, com um olhar sempre honesto. Sua voz, ao falar, era um sussurro contido. Chico,
Meu tio disse que o senhor foi o último a ver a vovó Rosália. Ela estava em paz. Chico assentiu, incapaz de proferir as palavras que o atormentavam. Como poderia explicar que a paz de Dona Rosália fora quebrada por um último e aterrorizante aviso? Cícero, notando o silêncio e a palidez de Chico, franziu a testa. O senhor não parece bem, Chico. Está tudo certo? Chico apenas balançou a cabeça, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Apenas o cansaço, Cícero. É um dia difícil. Mas Cícero parecia incomodado. Sabe, Chico, a vovó Rosália sempre foi uma pessoa muito especial. Ela via coisas, sentia coisas. Uma vez, ela me disse que a morte não é o fim, mas uma passagem, e que às vezes a passagem não é tão tranquila quanto deveria ser. As palavras de Cícero ressoaram em Chico como um sino que ecoa em um vale. A sabedoria da benzedeira, até mesmo em suas palavras ditas no passado, parecia se alinhar com o terror que ele havia testemunhado. À medida que o tempo avançava, a capela ficava mais vazia. Apenas a família mais próxima permanecia, seus rostos cansados e entristecidos. Chico, cumprindo seu dever, observava as últimas homenagens. Foi nesse momento que, na penumbra do canto da capela, ele viu uma figura. Uma sombra alta e esguia, mais escura que a própria escuridão, parecia materializar-se lentamente. Não tinha forma definida, mas a impressão era de algo humano, distorcido, com braços longos e finos que se estendiam em direção ao caixão de Dona Rosália. Não emitia som, não perturbava o ar, mas sua presença era gélida, um vazio que sugava o calor do ambiente. Chico sentiu seu coração disparar novamente. Seus olhos fixaram-se na figura, mas ela não parecia sólida, e sim uma distorção do ar, um vácuo que se movia. Ele tentou chamar a atenção de Cícero, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. A sombra se aproximou do caixão, e Chico sentiu um arrepio que percorreu cada fibra de seu ser. Uma sensação de repulsa e terror primitivo tomou conta dele. A figura parecia sugar algo daquele lugar. Uma energia, uma essência. E então, tão rapidamente quanto surgiu, a sombra se dissolveu, sumindo na penumbra como fumaça ao vento. Chico piscou, chocado. Era real? Ou sua mente, já tão fragilizada, estava criando fantasmas? Ele olhou para Cícero, que agora conversava com uma tia, alheio a tudo. Ninguém mais havia visto. O terror não se dissipou. A semente do medo havia sido plantada no coração de Chico, e ela começava a brotar, suas raízes se enroscando em cada um de seus pensamentos. Ele sabia que algo terrível estava acontecendo em Pindorama, algo que se ligava à morte, e que ele, o agente funerário, estava inexplicavelmente envolvido. Os sussurros da terra aos dias seguintes foram marcados por uma série de eventos perturbadores que se espalharam por Pindorama como um incêndio no rastro seco. A vida na cidade, antes um ritmo lento e previsível, começou a ser permeada por um medo subterrâneo, um sussurro que se tornava mais alto a cada noite. Primeiro foi o gado. Animais encontrados mortos nas pastagens, não por doença ou predadores, mas com os olhos abertos e uma expressão de pavor congelada em seus rostos, como se tivessem visto algo indescritível. Não havia marcas de mordidas, nem sinais de luta. Apenas a ausência da vida e aquele olhar de terror. Em seguida, vieram os relatos dos moradores. Crianças que acordavam no meio da noite, chorando e gritando sobre homens invisíveis que rastejavam pelas paredes de seus quartos. Velhos que juravam ouvir sussurros em uma língua desconhecida, vindos do fundo dos poços ou do leito seco do rio. A loucura parecia se enraizar na mente das pessoas. Chico, por sua vez, estava no epicentro desse furacão de perturbação. O telefone da funerária não parava de tocar.
não para óbitos naturais, mas para incidentes inexplicáveis. Um homem que caminhava pela rua e simplesmente caiu morto, sem causa aparente. Uma mulher que definhou em poucos dias, seu corpo envelhecendo décadas em questão de horas. Em cada um desses casos, Chico percebia a mesma expressão nos olhos dos falecidos: o terror. E ele se lembrava da sombra, da presença inominável que havia sentido na capela. Ele começou a observar as pessoas, os rostos de seus vizinhos e conhecidos. Via o medo crescendo, se tornando mais visível a cada dia. O riso desapareceu das ruas, substituído por um silêncio tenso. As portas eram trancadas mais cedo, as janelas fechadas com mais rigor. As crianças, antes livres para brincar nas ruas, agora eram mantidas dentro de casa. Chico tentou buscar respostas. Conversou com o padre João, um homem de fé inabalável, mas que agora parecia ter suas próprias dúvidas. O padre João falava sobre o mal, sobre forças que tentam desvirtuar as almas, mas sua voz não tinha a convicção de antes. Ele recitava preces, mas o tremor em suas mãos denunciava o seu próprio terror. Chico também procurou o velho mestre Zé, um curandeiro conhecido por seu conhecimento das ervas e das tradições antigas. Mestre Zé, com seus olhos sábios e seu rosto marcado pelo tempo, ouviu a história de Chico com uma seriedade sombria. Chico das almas, disse mestre Zé, sua voz rouca como o farfalhar das folhas secas. Há males que não são da carne, mas da alma. Há coisas que andam entre nós, se alimentando do que resta. E se o que você viu em Dona Rosália for verdade, então o que está vindo é algo muito antigo. Algo que a terra tentou esconder por muito tempo. O que é? Perguntou Chico, a voz mal saindo. Mestre Zé balançou a cabeça lentamente. Eu não sei o nome, Chico, mas sei que se alimenta do medo. E se a morte não o satisfaz, ele vai querer mais. Ele vai querer a vida. As palavras de mestre Zé cravaram-se na mente de Chico como farpas afiadas. O que estava vindo não era um espírito errante, nem um demônio comum. Era algo que se alimentava do medo, algo que tinha um propósito sinistro. E o fato de que a morte não era suficiente para ele apenas intensificou o terror de Chico. A cidade, antes um refúgio, tornou-se uma prisão. As noites eram particularmente agonizantes. Chico passava-as em claro, sentado na sala de preparo da funerária, uma faca de embalsamar na mão trêmula, como se pudesse lutar contra o invisível. Ele ouvia os sussurros na brisa, os rangidos da madeira, as sombras que dançavam nas paredes. Cada som, cada movimento era uma ameaça. Uma noite, enquanto observava a rua deserta através da janela embaçada, Chico viu. Não era a sombra difusa de antes, mas algo mais concreto, embora ainda distorcido. Uma figura esguia, alta, que se movia com uma lentidão antinatural, como se o ar ao seu redor fosse denso e pesado. Parecia um homem, mas seus membros eram alongados de forma grotesca. Suas articulações se moviam em ângulos impossíveis. O que deveria ser a cabeça era apenas uma mancha mais escura, um vácuo de sombras onde não deveria haver rosto. A criatura se moveu em direção a uma casa no fim da rua, a casa da família do pequeno João, um menino que Chico havia visto brincando no dia anterior. Chico sentiu um grito preso em sua garganta. Ele sabia o que a criatura queria. Ele correu para fora da funerária sem pensar, o medo o impulsionando. A faca de embalsamar ainda em sua mão, um objeto insignificante contra a escuridão que se aproximava. Mas ele tinha que tentar. Ele tinha que parar aquilo. Ao se aproximar da casa de João, ele ouviu os gritos, gritos agudos de terror, seguidos por um silêncio abrupto. O som de algo pesado caindo. Chico arrombou a porta, a madeira velha se partindo com um estalo seco. A cena que se desenhou diante de seus olhos o fez cambalear. No centro da sala, a mãe de João estava caída, inerte.
Seus olhos, abertos e vidrados, exibiam o mesmo terror profundo que Chico vira nos outros mortos. Ao lado dela, o corpo do pai, torcido em uma posição antinatural. E no berço, o pequeno João, ainda em seu pijama, com o rosto pálido e os olhos arregalados, a boquinha aberta em um grito silencioso. A criatura não estava mais lá, apenas o vazio, o silêncio e o cheiro de morte e pavor que agora era tão familiar para Chico. Ele caiu de joelhos, a faca escapando de suas mãos. Aquele monstro havia roubado a vida de uma família inteira, em sua busca insaciável por... o quê? As palavras de Dona Rosália, as premonições de Cícero, os conselhos de Mestre Zé, tudo se encaixava em um padrão horripilante. O mal havia se enraizado em Pindorama e ele, o agente funerário, era o único que parecia capaz de vê-lo. O peso daquela responsabilidade e do terror era esmagador. A conexão sombria, mente de Chico, estava em frangalhos. Os eventos das últimas semanas haviam o empurrado para a beira do abismo. A cada novo óbito inexplicável, a cada sussurro de medo que ele ouvia nas ruas de Pindorama, a criatura parecia crescer, tornando-se mais real, mais aterradora. A linha que separava a sanidade da loucura estava cada vez mais tênue. Ele mal comia, mal dormia, e a escuridão sob seus olhos era tão profunda quanto os túmulos que ele cavava. A cidade, por sua vez, estava paralisada pelo medo. As pessoas não ousavam sair de suas casas depois do anoitecer. O comércio fechou. As ruas ficaram desertas. Apenas o som do vento, sussurrando entre as casas vazias, quebrava o silêncio opressor. Pindorama, outrora um lugar de calor e vida, havia se tornado um vilarejo fantasma, assombrado por uma presença invisível. Chico, em sua desesperada busca por respostas, retornou a Mestre Zé. O velho curandeiro, com seus olhos sagazes e sua sabedoria ancestral, era a única esperança que restava. Mestre Zé, Chico disse, a voz embargada, o que está acontecendo? O que é essa coisa? E por que eu sou o único que a vê? Mestre Zé, que observava Chico com uma compaixão melancólica, assentiu lentamente. Chico, seu trabalho com a morte. Ele o colocou em contato com o véu que separa os mundos. Você está mais sensível, mais aberto. E a coisa que assombra, Pindorama, ela o escolheu, não como uma vítima, mas como um testemunho, ou talvez como um alvo. Mas o que ela quer? Por que o terror? Chico insistiu. Mestre Zé suspirou, um som pesado que carregava o peso de séculos de conhecimento. Esta terra, Chico, tem uma história antiga. Antes mesmo de Pindorama existir, antes mesmo de nossos antepassados pisarem aqui, havia algo. Um pacto com uma entidade que se alimentava do desespero, do pavor. A entidade prometeu proteger a terra, mas em troca exigiu um tributo. Vidas marcadas pelo medo. O pacto foi quebrado há muito tempo, mas o que foi invocado, ele nunca partiu, apenas adormeceu, e agora algo o despertou. Chico sentiu um arrepio. Mas o que o despertou? E por que agora? Não se sabe ao certo, respondeu Mestre Zé. Talvez o enfraquecimento da fé, talvez a perda de rituais antigos. Mas o que importa é que ele está de volta e está faminto. Ele se alimenta do medo, e o medo de Pindorama está mais forte do que nunca. E ele usa a morte como um portal. Aqueles que morrem com terror em seus corações, eles são a sua porta de entrada. A cada palavra de Mestre Zé, um pedaço do quebra-cabeça se encaixava na mente perturbada de Chico. A razão pela qual os mortos tinham olhos de terror, a razão pela qual a entidade parecia sugar algo deles. Não era apenas a vida que ela tirava, era a essência do pavor, o último sopro de medo que se transformava em alimento para ela. Dona Rosália, ela tentou me avisar.
Chico sussurrou. Ela sabia, ela via. Sim, confirmou Mestre Zé. As benzedeiras, os curandeiros, nós somos os guardiões dos velhos segredos. Dona Rosália deve ter sentido a presença dele se fortalecendo. E em seus últimos momentos, ela o viu. E tentou avisar o único que poderia entender. Mas como eu posso parar isso? Perguntou Chico, sua voz cheia de desespero. Eu sou apenas um agente funerário. Eu cuido dos mortos, não dos monstros. Mestre Zé olhou para Chico com uma intensidade que o fez tremer. Chico, você é o único que está em contato com ele, o único que o vê. Você é a nossa única esperança. Há uma forma de enfraquecê-lo, de bani-lo de volta para o sono, mas é um caminho perigoso e exige coragem que poucos homens possuem. Ele se inclinou, sua voz diminuindo para um sussurro. A entidade se alimenta do medo. Para enfraquecê-lo, é preciso alimentar o oposto. É preciso espalhar a coragem, a fé. É preciso mostrar que o medo não domina Pindorama. Mas como? Perguntou Chico, sentindo um vislumbre de esperança em meio ao desespero. Você precisa encontrar o lugar onde ele se enraizou, disse Mestre Zé. Onde o pacto foi selado. Há um cemitério antigo, esquecido, nas profundezas da Caatinga, onde a primeira morte sob o pacto ocorreu. É lá que você o enfrentará, e não com armas de fogo, mas com a luz da esperança, com a fé no bem. As palavras de Mestre Zé, por mais enigmáticas que fossem, trouxeram um estranho senso de propósito a Chico. Ele não era apenas um homem que cuidava dos mortos. Ele era a última linha de defesa de Pindorama. Naquela noite, Chico não se sentou em sua funerária, paralisado pelo medo. Ele pegou uma lanterna, uma pá e um terço que sua mãe lhe dera anos atrás. Sua mente, apesar de exausta, estava focada em uma única missão: encontrar o cemitério esquecido e enfrentar o inominável. A jornada seria solitária, perigosa, mas a esperança, por menor que fosse, ardia em seu peito como uma chama teimosa no meio do vento forte do sertão. O cemitério esquecido. A busca pelo cemitério esquecido levou Chico para as profundezas da Caatinga, uma paisagem selvagem e implacável, que sob a luz pálida do amanhecer parecia ainda mais hostil. Os cactos, com seus espinhos afiados, e as árvores retorcidas, com seus galhos secos e esqueléticos, pareciam se estender como dedos acusadores, guiando-o para um destino incerto. O sol, quando finalmente surgiu no horizonte, era uma bola de fogo implacável, cozinhando a terra e drenando suas últimas forças. Ele caminhou por horas, a garrafa de água quase vazia, a garganta seca e a mente atordoada pela privação de sono e pelo peso do que estava por vir. Chico se orientava pelos antigos mapas mentais que Mestre Zé havia lhe dado, por trilhas há muito esquecidas, marcadas apenas por pedras empilhadas ou por árvores com formas peculiares. Ele sentia a presença da entidade ao seu redor, um ar frio que o arrepiava a cada passo, um sussurro constante que parecia vir do próprio chão. O silêncio do sertão era interrompido apenas pelo canto monótono das cigarras e pelo farfalhar das folhas secas sob seus pés. Mas à medida que avançava, um novo tipo de silêncio tomou conta do ambiente. Um silêncio opressor, pesado, como se o próprio ar estivesse comprimido pelo peso de uma presença antiga. A vegetação começou a se tornar mais densa, mais sombria, as árvores crescendo mais próximas umas das outras, suas copas formando um dossel que impedia a passagem da luz do sol. Foi então que ele a viu, uma cerca de pedras, coberta por um emaranhado de trepadeiras secas e arbustos espinhosos. Atrás dela, lápides antigas, algumas caídas, outras quebradas, quase engolidas pela vegetação. O cemitério.
O ar dentro do cemitério era ainda mais gélido, uma aura de morte e desespero que Chico sentiu em cada osso de seu corpo. As lápides corroídas pelo tempo e pela negligência contavam histórias de vidas esquecidas, de nomes que ninguém mais se lembrava. Nenhuma delas era nova, nem sequer do século passado. Ali, a terra guardava segredos mais antigos do que Pindorama. Ele caminhou entre os túmulos, os olhos fixos em cada detalhe, procurando por um sinal, uma pista. O terço em sua mão apertava cada vez mais. Ele sentiu o frio intensificar-se, como se a própria entidade estivesse se aproximando, sentindo sua presença. E então ele a encontrou. Uma lápide sem nome, de pedra bruta, coberta por uma camada espessa de limo e musgo. Mas abaixo da superfície esverdeada, Chico conseguiu discernir as marcas. Símbolos, não letras, mas glifos antigos, gravados na pedra com uma precisão assustadora. E no centro, uma imagem tosca, mas inconfundível. Uma figura humanoide, com braços longos e distorcidos, pairando sobre uma figura menor, que parecia gritar de terror. Era a criatura. Era ali que o pacto havia sido selado. No momento em que ele tocou a lápide, uma onda de energia gélida o atingiu. O ar ao seu redor começou a vibrar, e o som dos sussurros aumentou, transformando-se em um coro dissonante de vozes distorcidas, que pareciam vir de todas as direções. A escuridão começou a se adensar, mesmo sob a luz do dia, e as sombras dançavam e se retorciam, ganhando formas grotescas. E então a criatura se manifestou, não como uma sombra difusa, desta vez, mas com uma presença quase sólida, embora ainda distorcida. Mais alta do que ele se lembrava, suas formas se retorcendo e se contorcendo como fumaça densa. Os braços se estenderam, as mãos se transformaram em garras longas e afiadas, e onde deveria haver um rosto, havia apenas um vazio pulsante, uma escuridão que parecia sugar toda a luz ao seu redor. Um som gutural, um rosnado que parecia vir das profundezas da terra, ecoou pelo cemitério. A entidade estava furiosa. A invasão de seu santuário, de seu local de poder, era uma afronta. Chico, apesar do terror que o paralisava, sentiu uma estranha calma. Mestre Zé havia dito: luz da esperança, fé no bem. Ele apertou o terço em sua mão. As contas de madeira, gastas e quentes em sua palma, ele respirou fundo, tentando afastar o cheiro de mofo e morte que sufocava o ambiente. A criatura avançou, cada passo fazendo o chão tremer, as sombras se alongando e distorcendo. Você não vai me pegar, Chico gritou, sua voz trêmula, mas firme. Você não vai dominar Pindorama, eu não tenho medo de você. A criatura parou. O vácuo, onde deveria haver um rosto, pareceu se inclinar, como se tentasse entender. Os sussurros se intensificaram, mais raivosos, mais frenéticos. Chico continuou, as palavras fluindo de sua boca, guiadas por uma força que ele não compreendia. Você se alimenta do medo, não é? Pois eu lhe dou esperança, eu dou fé. Pindorama vai lutar contra você, eu vou lutar contra você. Ele ergueu o terço, segurando-o como um escudo. As contas, antes opacas, pareceram emitir um leve brilho. A luz era fraca, quase imperceptível, mas era suficiente para fazer a criatura recuar um passo. O monstro soltou um grito estridente, um som que parecia rasgar o próprio tecido do ar. As sombras ao seu redor se agitaram violentamente, e o vento, que antes era uma brisa, tornou-se um furacão, soprando poeira e folhas secas. Chico sentiu uma pontada de dor na cabeça, como se a entidade estivesse tentando invadir sua mente, alimentando-se de seus últimos resquícios de medo. Mas ele resistiu. Pensou em Dona Rosália, em seu aviso final. Pensou nas crianças de Pindorama, em seus risos que haviam sido silenciados pelo terror. Pensou na promessa de Mestre Zé. Você não é bem-vindo aqui, ele bradou com uma força que o surpreendeu.
Você não tem poder sobre os vivos. Sua era acabou. Volte para o seu sono. A criatura recuou mais, suas formas se dissolvendo e se reformando, como se estivesse lutando para manter sua coesão. O brilho do terço se intensificou, tornando-se mais visível, mais vibrante. E a luz, antes um mero ponto, começou a se expandir, afastando as sombras. Um último rosnado, um som de puro ódio e desespero, ecoou pelo cemitério. A entidade, em uma última tentativa de resistir, lançou uma onda final de escuridão e terror sobre Chico. Mas ele se manteve firme, a luz do terço protegendo-o. E então, em um flash de escuridão e um som de algo se desintegrando, a criatura se foi. As sombras recuaram. O ar voltou a ser respirável, e o silêncio antes opressor agora era apenas o silêncio natural do sertão. Chico caiu de joelhos, exausto, o terço ainda em sua mão. O corpo tremia, a mente estava em choque, mas um estranho senso de paz o envolveu. Ele havia conseguido. Ele havia enfrentado o inominável e o havia banido, pelo menos por enquanto. Ele não sabia se a entidade havia sido destruída ou se apenas havia retornado ao seu sono profundo. Mas ele sabia que Pindorama estava segura e que o terror que havia assombrado a cidade havia sido dissipado. Ele, o agente funerário, havia cumprido sua parte. E a morte finalmente havia voltado a ser apenas a morte e não um portal para o pavor. O fim ou um novo começo. Chico das Almas retornou a Pindorama, exausto, mas com uma nova luz em seus olhos. A cidade, lentamente, começou a se reerguer. O medo se dissipou como a névoa da manhã. E o riso, há muito tempo silenciado, voltou a ecoar pelas ruas. As crianças voltaram a brincar. Os comerciantes reabriram suas portas e o ritmo lento e acolhedor de Pindorama, antes abalado pelo terror, foi restaurado. Chico continuou seu trabalho como agente funerário, mas com uma diferença. Sua melancolia, de antes, havia dado lugar a uma serenidade, a uma aceitação da vida e da morte. Ele sabia que o mal sempre espreita, mas também sabia que a esperança e a coragem são as armas mais poderosas contra a escuridão. E em cada um dos velórios que ele presidia, ele levava consigo a certeza de que havia feito sua parte para proteger os vivos e os que descansavam em paz. A história de O Agente Funerário de Pindorama se tornou uma lenda sussurrada nas noites do sertão, um conto sobre um homem comum que enfrentou o terror sobrenatural e emergiu vitorioso. Em cada pôr do sol avermelhado, quando as sombras se alongavam e o vento sussurrava entre as árvores, as pessoas de Pindorama se lembravam da lição de Chico. O medo pode ser um inimigo poderoso, mas a fé e a coragem são luzes que a escuridão jamais poderá apagar. E essa, meus amigos, é a história arrepiante de Chico das Almas e do terror que assombrou Pindorama. Espero que tenham sentido cada arrepio, cada batida acelerada do coração e que essa jornada ao coração do medo tenha valido a pena. Se você chegou até aqui, é porque o Rastros do Medo conseguiu te prender com seus segredos sombrios. E se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, para que mais pessoas possam se aventurar pelos rastros do inexplicável. E para não perder nenhuma de nossas próximas histórias de terror e suspense, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você será o primeiro a saber quando um novo rastro de medo surgir. E para continuar essa imersão no universo do pavor, temos mais um vídeo incrível preparado especialmente para você. É só clicar na tela agora mesmo e mergulhar em um novo mistério. Até a próxima, e que seus sonhos sejam interessantes.